Bem-vindos ao segundo episódio do podcast Na Estrada com a Coopervesc. Estamos hoje aqui com duas convidadas, a Beatriz da Ciase e a Lilian da Heavy Consultoria, que vão estar conosco aí trabalhando um pouco sobre segurança na estrada, a parte não só material, mas também a parte emocional, que pesa bastante aí no dia a dia dos transportadores e dos caminhoneiros, né? Beatriz, seja bem-vinda. Obrigada, Ney. Então, sou mentora desse trabalho. A CIASE fica sediada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje para falar de um assunto tão importante e tão atual. Lilian. Sou Lilian, a proprietária da Heavy Consultoria e Treinamento. Nós somos de Maringá, no Paraná. E agradeço o convite, fico lisonjeada, né, com esse convite de fazer parte, assim como a Beatriz já disse, de um assunto que é tão atual e é tão necessário que a gente fale dele, né? Beatriz, em relação a essa parte saúde mental, né, do motorista, né, que está na estrada o dia inteiro aí e tal, como é que essa palavra, saúde mental, como é que você vê o significado dessa palavra nesse contexto de segurança nas estradas? Como eu disse, né, Ney, saúde mental hoje é um assunto muito atual por, por muitas razões, né? Acho que a mais forte delas é a questão da NR1, muito presente hoje, né, onde vai ser uma obrigatoriedade a gente falar sobre isso. Mas a CIASE vem há mais de uma década com essa bandeira levantada, né, de que a gente precisa olhar para a saúde mental dos motoristas na estrada, né? E a CIASE faz isso, como eu disse, há mais de 10 anos, fortemente no mundo dos ônibus, né? E desde 2019 que a gente já atua cuidando da saúde mental dos motoristas de caminhão também. Então, quando a gente fala que como que a gente faz isso, eu costumo dizer que nós estamos vivendo um momento que já não é mais saúde mental, né? A gente já está todo mundo bastante abalado, a gente já está doentes, vamos dizer assim, né? E, e a SEASE tem uma expertise de cuidar disso, pode falar com muita propriedade, como eu disse, porque saúde mental nada mais é olhar para as nossas emoções, olhar para as nossas dores, olhar para aquilo que nos desacomoda, né? E pode vir de várias questões, principalmente nesse segmento. SEASE cuida muito na questão mais pessoal, família, mas hoje tudo virou uma emoção muito forte, né? Se a gente falar de ter que entrar numa rota onde tem muito assalto, né? Ou vou levar uma carga para um estado onde o combustível é mais caro do que o meu onde eu saí. Então eu vou abastecer num estado num valor e para voltar para casa eu tenho que abastecer mais caro, vamos dizer assim. As pessoas acham que isso não envolve saúde mental. Envolve, porque é emoção, né? Eu vou preocupado, eu vou emocionalmente carregado, vamos dizer assim, né, com aquela emoção de pensar: "Como eu vou voltar? Será que eu vou voltar?". Então é muito amplo a gente falar em saúde mental, Ney, porque as pessoas acham assim: "Vamos falar de saúde mental e vamos então a Coopervesc agora contratou a SEASE porque ela tem uma psicóloga". É muito mais do que isso, né, então esse cuidado mental, ele abrange muitas coisas. Ele abrange a segurança, a preocupação com o seu principal ativo, que é a família que ele deixa em casa, né, eh, as dificuldades que ele encontra na estrada. Então saúde mental para a SEASE é tudo isso. Não é só um cuidado psicológico, como as pessoas às vezes simplificam, né, no sentido que de simples não tem nada, né, Lilian? É tudo aquilo que ocupa a mente, né? Que pode estar ocupando a mente. E a nossa mente, ela está o tempo todo, estamos o tempo todo pensando, né? E o cenário do motorista hoje, inclusive algumas coisas aí muito atuais, né? A questão do combustível que você mencionou, né? O quanto isso
pode estar, é um pensamento que pode estar entrando ali durante o dia e ele vai, na verdade, os pensamentos eles se acumulam, né? Então não é assim, aquilo que passou pela minha mente hoje de manhã, à tarde eu estou pensando em outra coisa, mas aquilo ali, porque ainda não se resolveu aquela questão. Então é como se fosse empilhando essas emoções que você falou, né? E isso gera sobrecarga em todas as pessoas, como você disse, né? Embora esteja sozinho na cabine, não significa que a cabeça não está cheia, né, de preocupações, né? Está trabalhando cada uma delas e ninguém sabe da forma que está, né? Então não se consegue imaginar o que passa tudo na cabeça durante aquelas horas que ele está sozinho dentro de uma cabine, né? E Lília, em relação à NR1, né, a famosa parte da lei que agora, depois de prorrogada, começa a valer a partir de 26 de maio agora desse ano, né? O que que pode esperar aí em relação aos transportadores, que podem esperar em relação à implantação da NR1? De que forma isso vai atingir aí os transportadores de forma geral? Uhum. Quando a gente fala dessa atualização da norma, é importante considerar que antes as empresas elas tinham, por exemplo, eh, normalmente um setor de saúde, segurança, medicina do trabalho, que ele já atende, né, a NR1 ela não está surgindo agora, houve uma atualização da norma, né? Então é importante dizer que esse setor que normalmente é terceirizado e antes cuidava de algumas coisas relacionadas à saúde, ele fazia alguns laudos e muito se mantinha, eu vejo isso conversando com os clientes, dentro do escritório dessa empresa de saúde mental. A empresa não era ativa e participativa nisso. O que muda agora é que a empresa precisa fazer parte, ela precisa mostrar que ela está fazendo um trabalho. Primeiro, ela precisa fazer, para cumprir a norma, um levantamento dos riscos psicossociais, entender que riscos existem, o que está exposto ali, e depois ela precisa comprovar que ela está tendo ações, fazendo ações contínuas que vão mitigar esses riscos ou até eliminar alguns deles, né? Não é Mas a só um gente falou, diagnóstico, então, na não é verdade, só. tem que comprovar providências E tomadas em cima do que foi isso. E a empresa diagnosticado. ela precisa ser ativa nesse processo. Então, não convém mais deixar só com essa equipe terceirizada que gera laudos e tudo mais. Alguém dentro da empresa, se não tiver um RH, talvez alguém do administrativo, às vezes falando de uma empresa menor, precisa estar cuidando, ter um olhar para cuidar da saúde mental. E aí, a gente vai impacta num assunto que é liderança e gestão. Vamos usar um exemplo aqui, né? Quando a gente fala do setor de transportes, a parte interna, né? Normalmente os caminhoneiros estão ali viajando, mas tem alguém ali que é um gestor, um coordenador, alguém que passa, por exemplo, as demandas para esse caminhoneiro. Ele está ali interagindo, né, com essa situação. E o que acontece? Talvez ele não seja um líder preparado para interagir com essas pessoas. Talvez ele foi destacado ali, mas ele não foi preparado para entender o que pode estar passando com essa pessoa, como ele pode passar essa demanda de uma forma assertiva para essa pessoa. Então, a NR1 ela vai trabalhar também todas as pessoas envolvidas, todo mundo que interage com esse motorista que está lá na estrada. Então, ela não diz respeito só ao motorista, só a algum funcionário. Ela diz respeito a toda a empresa conectada, todas as camadas, toda a liderança, toda a gestão, falando de saúde mental. E a partir de que tamanho de empresa que é obrigação? Só para as grandes empresas ou qualquer empresário, né? Porque não é uma lei específica do ramo de transporte, é uma lei geral para todas as atividades, né? E às vezes o pequeno empresário pode achar que ele não tem essa obrigação da NR1, né? E aí pode receber alguma autuação aí, né? Se ele tiver colaboradores, né, funcionários, ele precisa fazer isso. Inclusive, se houver, de repente, algum contrato, além dos CLTs, ele tiver algum contrato
com uma pessoa que seja um prestador de serviço, mas que ele interage também com toda essa comunicação dentro da empresa, né? Então, talvez ele tenha ali 5 pessoas que são CLT, mais 2 são PJ, mas eles são transportadores e só é um modelo de contrato diferente. Eles fazem parte. Por quê? Essa pessoa pode ter um impacto ali, onde, de repente, esse PJ ele vai ser equiparado a um CLT, né? Porque ele interage nesse ambiente e pode haver algo que seja tóxico, algo que vai afetar a saúde desse que foi contratado ali num modelo diferente. Então, ela se estende a todas as pessoas que interagem nesse ecossistema. Na verdade, agora o que a gente está vendo, as pequenas empresas vão ter que cumprir também essa norma, né? E aí que a gente está entrando então com esse projeto da Coopervesc, com a CIASE, com a Heavy Consultoria. É uma forma da gente conseguir viabilizar para os transportadores, os cooperados da cooperativa aqui da Coopervesc, condições de entender, de fazer o diagnóstico e de fazer as correções, para que não seja depois autuado aí, que ninguém sabe de que forma e quanto vai ser o valor, né? Mas, com certeza, hoje toda essa tecnologia disponível vai fazer com que esse cumprimento da lei seja muito mais fácil de ser fiscalizado, né? Sem dúvida, né? Estão ampliando as fiscalizações, né? Tem uma multa prevista para quem não cumpre a lei, né? Então, reforçando, a gente não cumpre a lei só entendendo quais são os riscos presentes, só fazendo o diagnóstico. Eu preciso comprovar que eu estou mantendo programas contínuos que estão voltados à saúde mental dos colaboradores, né? De todos que estão ali nesse ecossistema. Beatriz, NR1, saúde mental, algum caso assim que você possa nos trazer aí que possa exemplificar o que pode acontecer daqui para frente, o que já tem história sobre isso aí? Nesses 10 anos a gente tem muita história, né, Ney? Então, assim, eu posso. A NR1, ela é, como eu disse, é uma porta, né, que se abre para falar sem medo, vamos dizer assim, sem vergonha, né, de falar de saúde mental. Porque às vezes as pessoas têm um receio, né? Principalmente esse segmento do motorista, falar de saúde mental para nós mesmos, né? Ney e Lilian, assim, eu vou procurar uma psicóloga porque eu não estou muito bem. Para a gente isso é demorado e para o público masculino mais ainda, né, Lilian? Isso é fato, posso falar com propriedade. Então, falar essas histórias, isso eu acho que é bem interessante para a pessoa entender que o que a CIASE faz é ouvir essas pessoas quando elas trazem essas emoções, muitas vezes da própria empresa, né? Que isso a gente fala muito, que a NR1 vem para dentro das empresas, mas se esquece que as empresas são feitas de pessoas, né? Então a CIASE ela foca muito na dor de cada pessoa que está dentro daquela empresa, que está dentro daquele caminhão. Então eu posso dar um exemplo assim de caminhoneiros que nos ligam, por exemplo, Beatriz, eu estou aqui em Mato Grosso, deixei minha esposa em casa, faz 30 dias que meu filho se suicidou e minha esposa está trabalhando home e no local onde o filho se matou, e eu tenho medo que ela faça o mesmo. Isso é o que está hoje nas estradas do Brasil com uma grande proporção. E muitas vezes as empresas nem sabem disso, né? Então, assim, não sei lidar com mudança de sexo do meu filho ou da minha filha, isso ele leva para dentro da cabine. Isso tudo é saúde mental e isso tudo está dentro das empresas. Eu poderia ficar horas aqui citando relatos desses motoristas. Isso para nós é saúde mental, é trabalhar isso com ele de que tá tudo bem. Porque
quando a gente fala de emoção, a gente fala de regular essa emoção, né? Então, é muito comum a gente ouvir essas histórias que sempre vai ter um fundo pessoal. Sempre vai ter, porque o que importa, eu costumo dizer assim, né? Se o banco te ligar agora, falar, olha, eu tenho uma conta aqui para você pagar. Ok, amanhã a gente vê isso. Mas se a sua esposa te ligar agora, você vai largar esse podcast e você vai lá atender ela. A única coisa que faz qualquer ser humano largar o que está fazendo para ir atender é a sua família. Então não é assim, outros problemas, né? Então a Ciase ela fez um filtro, ela fez um recorte onde cuidar das emoções do segmento ônibus e caminhão, né? É muito voltado, sim, ao caminhoneiro e sua família, ao motorista e sua família. Porque a gente entende que aqui tem muitas vezes uma emoção que precisa ser cuidada, precisa ser regulada, mas eu estou do outro lado do país, como eu faço, né? Então, essa é a especialidade da Ciase, é isso que eu só tenho a te dar os parabéns, porque a cooperativa olhou para isso, né? A gente já se conhece há 7 anos, né, Ney? Não é uma coisa de agora, e só agora você, então, conseguiu uma brecha, vamos dizer, porque a gente vem pós-pandemia, a gente vem pós tantas coisas que têm acontecido, e, e é sobre isso, assim, que eu fico muito feliz de estar aqui contigo hoje, podendo falar para o teu público a importância de a gente olhar para essas emoções, né? Então, de histórias, teria inúmeras para te falar, mas eu acho que Legal. A gente vem trabalhando, tentando implantar algumas coisas relacionadas ao motorista, apoio ao motorista, já há muitos anos, né? Então, assim, enquanto a gente vê, por exemplo, seguradoras dando atendimento ao veículo em si, né? Faz o guincho, troca o para-brisa, leva para a oficina, não sei o quê, conserta o caminhão. Não se vê movimentos voltado à pessoa do motorista. Então, nós já implantamos aqui na cooperativa, já há alguns anos, o auxílio ao motorista. Então, naqueles momentos de emergência, é uma forma da gente conseguir reembolsar o cooperado naquilo que ele precisou para dar aquele atendimento emergencial ao motorista, né? Então, acaba acontecendo, às vezes, um veículo sofre um acidente. O que aconteceu com esse motorista? Ele precisou ser internado, tal, precisou de um tratamento. Então, temos as equipes de pronta resposta que fazem esse acompanhamento. Já tivemos casos, por exemplo, de veículos roubados, o motorista fica no cativeiro e vai a equipe de pronta resposta tentar localizar o caminhão através do sistema de rastreamento, bloqueio, essas coisas todas, né? Mas também estamos preocupados com o motorista. Então, alguém toma conta do motorista, alguém acolhe o motorista. Se precisar, leva para um hotel, toma um banho. Ficou lá sem roupa, precisa comprar alguma roupa, precisa alimentação, alguma coisa. Então, a Coopervesc vem fazendo esse trabalho, dar esse apoio nesse momento. Tivemos até caso de motorista que ficou com um trauma e tivemos que depois ajudá-lo com um tratamento psicológico, para ele entender o processo que ele estava vivendo, né? Para ele se colocar numa nova realidade, sabendo lidar no dia a dia com esse trauma que ele sofreu, né? Então, é um trabalho que a gente vem buscando. É difícil convencer, às vezes, o próprio dono do caminhão da importância disso. Então, o que a gente mais ouve é que a dificuldade de contratar motoristas, tá? Então, parece que essa seleção acaba sendo só de salário, e não há uma avaliação psicológica. Então, é esse trabalho que a gente quer fazer contigo, né? Então, vamos validar esse motorista para o nosso cooperado. Ele precisa, isso precisa ser feito por especialista primeiro, né? Não dá para alguém dizer, eu vou mandar lá para uma psicóloga. Não, precisa entender do processo. Então, a Beatriz já vem aí com essa expertise aí há mais de 10 anos, né? Trabalhou muito forte aí o setor de ônibus, né? Com esse treinamento aí do pessoal que trabalha na área de rodoviária de passageiro, né? Então, a ideia é a gente fazer isso agora. Ajudar o nosso cooperado a fazer uma avaliação, ter uma avaliação psicossocial para saber se aquele motorista realmente está
apto mentalmente para entrar numa cabine do caminhão, né? Ney, tu tocou um ponto bem importante aí, que é essa questão da seleção, né? A gente vive no país um momento bem difícil em questão de mão de obra, né? De selecionar motoristas, seja para caminhão, seja para qualquer área, né? Tá bem difícil. E o trabalho que a SEASE vem fazendo hoje com os empresários como eu digo, é retendo os talentos que já tem, né? Acho que a gente se preocupa muito em buscar novos motoristas e, de repente, esquece que a gente tem que cuidar dos motoristas que a gente já tem, né? Então, eu costumo falar muito isso para os empresários, que a gente também tem que virar uma chave de e quem nós temos em casa? Porque as pessoas que a gente tem, elas mudam o seu ciclo de vida. Exemplo, quando eu entrei naquela empresa para dirigir um caminhão, eu era solteiro. Passaram-se 3 anos, 5 anos, eu passo a ser um pai de família. Esse ciclo de vida, ele vai para dentro das suas empresas. E às vezes o motorista ele fica desmotivado porque ele gostaria de estar em casa, por exemplo, para ajudar a esposa a cuidar dos filhos. Quando ele entrou na empresa, ele não tinha filho, então isso não era um problema. E quando a SEASE passa a olhar para isso e ajudar para que a gente possa reter esse talento, ao invés de se preocupar mais em buscar um novo talento fora, esse é um grande diferencial da SEASE, né? Da gente olhar para esse ciclo de vida que está nas estradas. Não se falava, por exemplo, em autismo como se fala hoje, 20 anos atrás, 15 anos atrás. E hoje é uma condição tão atual, né, que está dentro das famílias, mas que às vezes as pessoas não sabem lidar com isso. E isso está dentro da cabine de um pai de um caminhão, que é um pai de família, né? Então, trabalhar essa questão do processo seletivo, né, dessa seleção, a gente vem inovando, né, com as empresas, que é retendo os seus talentos, olhando para essas dores que vão para o volante, ajudando no como a gente vai solucionar isso. Por exemplo, eu não tinha meu pai e minha mãe acamados e hoje eu tenho. A SEASE tem um núcleo social que só olha para isso. Eu não tinha, há 5 anos atrás, a necessidade de comprar uma medicação que é extremamente cara, que tira 15% do meu orçamento. A SEASE tem assistente social que vai cuidar disso e muitas vezes buscar isso junto ao governo, porque a gente tem tantas linhas, tem tantas opções, né, que as pessoas às vezes não têm esse conhecimento. Então, esse trabalho que a gente vem fazendo com todos os empresários e agora aqui com a Copervesc é sobre tudo isso. É sobre reter esse talento e, quando selecionar corretamente. E vamos além, Ney. Vamos além disso. Então, a gente selecionou um motorista que teve um problema com álcool, por exemplo. É comum, né? É bem comum. O nosso trabalho não é penalizar ou dizer, não, ele não está apto a dirigir. Não. É fazer uma análise e trazer ele de volta para que ele possa dirigir. Porque se ele entrou nessa situação, muitas vezes é por uma questão que ele não soube lidar, né? Entender o motivo, né? Entender a origem disso. E trabalhar essa origem é o nosso desafio, é o nosso trabalho. E a gente tem tido grandes sucessos mesmo, de pessoas que pediram demissão e a gente foi tentar entender o porquê a demissão. Porque ele estava endividado e ele entendeu que aquilo ali ia salvar essa situação que ele estava vivendo. O trabalho da SEASE é fazer com que ele enxergue tudo isso, olhe para isso com naturalidade e a gente ajuda ele a administrar isso para que ele não perca o seu trabalho. Isso hoje não tem dentro das empresas. Quando a Lilian traz essa questão de liderança, e que a NR1 ela trabalha todas as camadas,
Aqui a gente está indo muito no ir e vir, né? Vai na NR1, volta para... Por quê? Porque é assim mesmo, né? O líder, muitas vezes, ele deixa de perguntar ao motorista o que está acontecendo porque ele não sabe lidar com aquilo. Se eu não sei lidar, eu não vou buscar conhecer o teu problema. Porque às vezes eu disse, Lilian, como você está hoje? Estou bem. Agora, se ela disse, eu não estou muito bem hoje, aconteceu tal coisa, eu já começo, meu Deus, por que eu perguntei, né? Como eu lido com isso na sequência? Não sei nem como orientar. Então, eu não vou nem escutar, porque eu não sei o que vou fazer com aquilo que eu escutar, né? Normalmente não acontece, né, o problema, né? Então a tendência é 99% não acontece, então eu vou fazer de conta que eu não sei, deixa passar, provavelmente não vai acontecer nada. Agora, se acontecer, as consequências podem ser muito graves, né, e dispendiosas, né? E a questão é que muitas vezes não se liga a consequência à origem, né? Por não conhecer, por não caminhar próximo desse liderado, não sabe o que está ocupando a mente dele. E é fato, né? Nós conversamos em outras oportunidades, Beatriz. Vocês têm dados, né, de acidentes que aconteceram e que vocês fizeram parte ali do processo e entenderam como foi, o que levou, né, quais eram as preocupações ali presentes na vida dessa pessoa e que depois acabou levando a um desfecho de um acidente, por exemplo. Eu vou citar aqui 2 exemplos, tá? Que envolveu muito essa questão da liderança, tá? Um deles, um motorista, um empresário me ligou e disse, Beatriz, eu gostaria que você cuidasse desse caso pessoalmente. Um motorista meu jogou o caminhão, enfim, lá, bateu de propósito. E ele é um excelente motorista. Eu não entendi por que ele fez isso. E eu liguei para ele, né? Nem deixei a minha equipe ligar. E numa conversa, numa longa conversa, porque isso não é em 5 minutos, 10 minutos. No final ele disse, eu tinha que viajar tal dia para poder estar no domingo em casa. Foi algo mais ou menos assim. E simplesmente me trocaram, deixaram eu viajar. Né? Trocaram lá o meu horário, eu fui no outro dia, que não dava tempo de eu estar de volta. Né? E eu fiquei com muita raiva e eu fiz o que eu fiz. E esse escutar, tá? Que é o que a gente diminui muito os acidentes, a gente acaba diminuindo muito as intercorrências, tanto nas empresas de ônibus quanto caminhão, porque nós estamos sendo o canal entre a empresa e ele, né, na comunicação, de poder ajustar isso. O outro exemplo foi, ele tirou férias e cortaram as férias dele, porque ele queria viajar com a filha porque era separado, né? E simplesmente tiraram porque precisaram dele, né? Para a questão do Mercado Livre, Amazon, que hoje é muito forte nesse segmento de ônibus e caminhão. Enquanto que a única coisa que ele queria era aqueles 3 dias. Não precisava dar as férias, poderia ter dado os 3 dias. Quando a gente fala da saúde mental, envolve tudo isso, assim, sabe? E que a liderança, quando tu traz, a importância de parar e ouvir. Hoje não se tem mais tempo para isso. Então, o nosso trabalho hoje, né, vem muito também, ele acaba sendo mais amplo, porque a gente acaba entrando em todas as camadas da empresa, né? Entendendo a dor do empresário. Para algumas empresas pode ser o processo seletivo, para outras empresas pode ser a comunicação da liderança com os seus motoristas, para outro pode ser os seus motoristas que estão emocionalmente, vamos dizer assim, sobrecarregados. Então, falar de saúde mental nas empresas é falar de todas as camadas. Você né? falou
essa entrevista, né, para tentar entender o que aconteceu com aquele motorista, né? Você falou isso numa uma ligação, né? Quando esse trabalho ele pode ser feito por uma ligação, né? Ou quando ele é necessário ser presencial? Como é que a CIASE avalia a necessidade de um atendimento ser presencial ou pode ser feito por telefone? Como mentora do trabalho, Ney, eu sempre defendo o presencial, né? Mas porque eu acho que nada substitui o olho no olho, como eu digo, né? E quando a gente fala sobre esse assunto, mas o Brasil é muito grande, né? A CIASE atua em todo o Brasil. E eu entendo que existem gravidades, vamos dizer assim, né? Então, tem situações que pode ser online, mas existem situações que não. Que a gente precisa atravessar o país se for preciso, até porque a gente tem equipe em todo o Brasil, tem que ir lá na casa da Quer dizer, pessoa e tem que ouvir. você pode iniciar com tratamento, às vezes, com uma entrevista, um diagnóstico por telefone e concluir que, olha, agora, para continuidade, está grave, eu preciso fazer presencial. Presencial. E a gente pode fazer tanto como tem situações, por exemplo, que a gente precisa conduzir para a unidade de saúde do município ali, né? Porque envolve muitas coisas. Às vezes não, às vezes a pessoa vai para uma clínica particular ou continua com a CIASE, né? Mas assim, o online hoje, depois da pandemia, ele veio com um entendimento mais fácil, assim, as pessoas aceitaram com mais facilidade, tá? E quando a gente fala de atender o mundo do caminhão, a gente nunca sabe onde ele está, né, Ney? Então a gente precisa falar com naturalidade que a gente pode dar um atendimento para ele e para sua família em todo o Brasil com a mesma qualidade, porque muitas vezes ele não vai ter uma internet onde ele está. E ele passou mal, né? Então, como que ele faz? Como que ele sabe onde está o hospital mais próximo, por exemplo? Então, essa questão do telefone hoje, do online hoje, ele aproxima nós de um público que está lá no interior do Pará, que está lá Não no tem interior, acesso. não tem acesso, né? Então, exatamente isso. A CIASE criou. Eu considero importante a gente falar aqui também, usando o exemplo que você trouxe, né, e que foi identificada uma situação ali voltada à abordagem desse líder. E que, nesse caso, precisa ser abordado esse líder também, porque ele vai ter um processo de aprendizado ali. É impressionante como eu disse hoje pela manhã ainda para um cliente, falando sobre NR1, é impressionante como quando a gente senta e ouve o líder e ouve as razões do líder, ele tem razão. Quando a gente senta e ouve a respeito do mesmo episódio, ouve o liderado, ele também tem razão. Cada um tem as suas razões. E aí é que vem esse fazer a ponte, o nosso trabalho é fazer essa ponte. É impressionante como eu acredito que tenhamos a mesma experiência nesse sentido. Quando a gente vai trazer esse feedback para o líder e contar para ele do porquê isso aconteceu, qual foi a origem, eles ficam muito surpresos. Eles não imaginam. Porque, no final, ninguém acredita. Por isso que, às vezes, é difícil falar desse assunto, porque ninguém acredita que possa ter realmente uma origem ali numa emoção. Não queria estar presente na festa da minha filha. Enfim. Então, né? Lília, esse impacto nessa mochila emocional que entra na cabine junto com o motorista, né? Os problemas financeiros, problemas familiares, né? Como é que isso acaba impactando depois no custo operacional do negócio? Né? Porque tudo isso acaba trazendo, às vezes, um aumento aí na sinistralidade, multas do caminhão, né? O próprio turnover, ali, esse giro, aí, a dificuldade de contratar motorista, né? Quer dizer, isso tudo pode estar com uma origem de uma avaliação emocional.
Ney, uma situação muito simples, por exemplo, é uma verificação que ele precisa fazer antes de viajar, verificar como estão os pneus, condições básicas, por exemplo. Saiu com a cabeça quente, não verificou. E quando a gente olha para o DRE, né, a gente olha o resultado ali financeiro, os números dentro da empresa, a gente vê, quando não existe uma gestão adequada disso, um número grande de manutenções corretivas, quando a gente poderia estar cuidando disso com prevenção, né? Então, um exemplo bem simples, é o esquecer de olhar condições básicas que poderiam, de repente, ter sido verificadas e aí poderia ter sido feita uma manutenção ali preventiva. Por não ter feito, arrebenta, e a gente sabe que a corretiva, a conta é bem mais alta do que a manutenção preventiva. Então, esse assim, é um exemplo comum, extremamente comum, né? A pessoa sai de cabeça quente, às vezes, ou verificar alguma outra situação, esquecer de algo que poderia ter tido cuidado, não teve, porque a mente estava ocupada com outras coisas. Eu tenho falado com alguns cooperados e o que a gente tem ouvido é a pressão econômica, né? Quer dizer, a concorrência, os custos, e acaba o cooperado, acaba o transportador tendo que, às vezes, correr certos riscos, né? Porque não dá tempo de se preparar melhor, né? Só que, às vezes, esse tempo, essa prevenção, esse preparar aí o trabalho, planejar, projetar, tudo aí, acaba trazendo uma consequência maior. Então, se entende que, lógico, a concorrência, o preço, a dificuldade, o diesel, a falta de oferta de mão de obra, tudo dificulta. Mas, às vezes, aquelas ações um pouco mais voltadas à pessoa, não só ao material, não só ao preço do diesel, ao preço do frete, a manutenção do caminhão, né? Mas também quem está dirigindo, né? Imagina-se também que quem está dirigindo tem um custo, esse salário. E lógico que esse salário está relacionado, aí está consequentemente equiparado, né, com a qualidade dele, né? Então, salário versus qualidade, né, vai estar trabalhando junto, né? Então, eu costumo dizer, lógico que hoje há falta de motoristas. A gente sabe que o mercado está faltando mão de obra em todas as áreas, mas uma qualidade, um motorista de uma maior qualidade, ele também quer um caminhão melhor. Ele quer um caminhão mais confortável. Ele quer uma rota melhor, né? Então, ele pode escolher. E acaba, às vezes, os caminhões mais antigos tendo dificuldade de contratar mão de obra e, às vezes, aceitar uma mão de obra do jeito que ela vem. E isso é complicado, né? Porque ali a gente percebe que, alguns casos, o motorista simplesmente alguém indicou, não se buscou uma referência, né, de quem é esse motorista, e a gente tem colocado isso à disposição dos cooperados, né? Passa aí os documentos, a cooperativa tem esse trabalho de fazer essa pré-análise, pelo menos para dar alguma informação para o cooperado. Ó, quem é essa pessoa, né? Então, a gente não faz isso de uma forma totalmente estruturada, mas dá uma orientação, para ele saber, pelo menos, conhecer um pouco essa pessoa. E são relatos que realmente o cara chega lá, pega a chave do caminhão e vai viajar. Às vezes nem sabe se o cara está habilitado para aquela carga. Tudo isso está se falando, volto a fazer algo de forma preventiva. Veja, se eu faço uma verificação prévia desse motorista, eu estou tendo, eu como empresa estou tendo uma ação preventiva, tendo um cuidado, pelo menos reunindo informações básicas para que eu não erre tanto na contratação. Esse é um risco de um alto custo, né? O turnover que você mencionou. Ô Lilian, sobre agressividade no trânsito, né? O que pode ser feito? Como é que é feita essa avaliação aí? O que a NR1, essa avaliação psicossocial pode identificar, né? Essa pergunta vale para a Beatriz também, né? De que forma pode-se medir isso, agressividade versus acidentes no trânsito, né?
Ney, quando você fala de agressividade, eu lembro de explosão, né? A pessoa diz assim, eu explodi, né? Simplesmente não aguentei mais. E a explosão, ela nada mais é do que aquilo que nós abrimos aqui falando no podcast. É o empilhamento de todas essas emoções que não são geridas. Então, ele chega a um ponto em que ele tem ali um momento de tudo que está comprimido ali dentro explode, vem à tona. E aí eu vejo um papel importante da liderança, de estar conhecendo seu liderado, caminhando junto, entendendo o que acontece na vida dessa pessoa, né? Quando a gente fala de liderar pessoas, eu preciso entender a realidade dessa pessoa. O que a Beatriz disse no início, se eu estou vivendo um momento diferente, por exemplo, né, ela falou, eu não tinha uma família, agora eu tenho. Essas fases da vida, o líder ele precisa entender. Não que ele vá se aprofundar na vida dessa pessoa, mas ele precisa entender o que está acontecendo. Precisa manter uma comunicação, porque ele vai prevenindo essas situações, nessas conversas, né? Às vezes entender que a pessoa está passando por um desafio financeiro, talvez aconteceu uma situação pontual, e ela está passando realmente por um momento financeiro, e isso vai impactar. Então, tudo que essa pessoa vive, de alguma forma, se esse líder acompanha e tem uma comunicação frequente, ele consegue ter alguma ação, interação Uma vez nisso. tu comentou comigo sobre queimada programada. O que é isso? Queimada programada. Você quer lembrar desse exemplo que eu dei? Isso. Né? Eu falei sobre a gente ter a capacidade de desaprender algumas coisas para aprender algumas coisas novas. Então, quando a gente fala de se desenvolver como pessoa e conseguir lidar com as emoções que estão dentro de nós, talvez a gente tenha aprendido a fazer as coisas de uma forma. E para que eu consiga lidar com as situações que acontecem, às vezes eu tenho que desaprender algumas coisas. Eu vou contar essa história, porque você deve ter lembrado de alguma situação que a gente conversou. Esse é um relato de uma situação real que aconteceu nos Estados Unidos, onde uma equipe de bombeiros, liderado por uma pessoa, ela desceu para combater um incêndio. A gente sabe que acontece muito ali, né, nessa região. E eles tinham até então um protocolo de treinamento do Corpo de Bombeiros, e eles eram orientados de uma determinada forma. Quando eles desceram para combater esse incêndio, eles perceberam que eles não conseguiriam combater porque o fogo avançava muito rapidamente, né? E aí, quando esse fogo se aproximou, esse líder disse, pessoal, a gente não vai conseguir combater. A gente vai precisar abandonar. Assim, era um momento de salve sua vida. E aí ele teve uma ideia, que era fazer uma queimada programada em um determinado local, né? E porque, afinal de contas, se ele tivesse queimado aquele local, o fogo não queimaria novamente, eles se protegeriam ali e salvariam a vida. Ele propôs isso para a equipe. Mas a maior parte da equipe correu e, na verdade, só uma pessoa ali acabou sobrevivendo dos que correram, que foi que conseguiu correr mais rápido, né? E, inclusive, eles são treinados para não largar seus equipamentos, né? O Corpo de Bombeiros. E muitos, no final, acabaram largando e disseram, é um salve sua vida, ou você... Né? E qual foi o aprendizado? E a partir disso, esse protocolo de queimada programada, ele é aplicado a nível mundial. No Corpo de Bombeiros, eles recebem um treinamento para fazer esse tipo de queimada. Qual foi o ensinamento ali? Se ele tivesse seguido aquilo que ele sabia até então, só aquilo com que ele tinha sido formatado até aquele momento, ele teria morrido. E ele conseguiu salvar a sua vida. Ele fez aquela queimada programada e ele se protegeu. Tem até um filme a respeito disso. Ele se protegeu naquele local, então o fogo passou e não queimou. O aprendizado às vezes, a gente tem que, para a gente aprender algo, para a gente conseguir fazer algo novo, eu preciso tirar tudo aquilo que eu já aprendi, ou aquilo que eu acho que eu sei, para que eu consiga
lidar com as situações que estão acontecendo nesse momento, porque afinal de contas eram salve sua vida, né? Se a gente leva isso para o campo, o motorista ali, ele precisa aprender que no dia a dia ele vai ter desafios, cada pessoa tem uma história. E ele precisa aprender que, às vezes, o preço do combustível vai subir, a gente não consegue controlar. Ele viaja daqui do Iapoque ao Chuí, e no Iapoque é um preço, e lá no Chuí é outro, no Brasil é assim. A gente vai ter oscilações, às vezes ele não sabe o que vai esperar, estradas que ele vai encontrar, e os desafios, riscos, né, como assalto e tudo mais. Então, ele precisa aprender a lidar com essa pressão do medo. E quando a gente fala de saúde mental, eu vejo assim que é algo que pode trazer um alívio, apesar de, né? Porque os riscos deles existem, a história deles é real, eles precisam, a raiva é real, eles não estão, como eu disse antes, não estão errados de sentir o que sentem, assim como o líder não está errado de sentir o que sente. Mas eles precisam aprender a administrar isso. E, às vezes, a gente tem que largar a bagagem do que eu fiz até aqui, como eu lidei com isso até aqui, e aprender a lidar com isso de uma forma diferente, para que eu possa salvar a minha vida, né? Para que eu possa ter uma vida de qualidade, com o que for possível ter de qualidade, porque eu não me sobrecarregue o tempo todo. Eu tenho te cortando, Lilian, uma frase que eu sempre digo assim, que não existem profissionais ruins, né? Não existe um motorista, porque o motorista, ele só é criticado quando acontece o acidente, né? Infelizmente, né? Não existe um motorista ruim. Eu costumo dizer que existe um pai que não conseguiu cumprir a sua função, um filho, né? Um marido, e quando ele chega para cumprir a sua função de motorista, se ele está feliz, se ele está se sentindo um bom pai, um bom filho, um bom marido, ele vai executar a função de motorista muito bem. Então, quando ele pega o seu caminhão e ele está com esse sentimento de que ele não executou muito bem a sua principal função, que é marido e pai, ele entra ali, né, com uma certa raiva. Eu não dei conta. Né? Então, quando você, voltando lá na sua pergunta da raiva, ninguém tem raiva do nada. Eu não vou chegar brigando com um Ney à toa, se eu estou bem. Se eu estou bem, tu pode falar o que você quiser para mim, você não vai me tirar do eixo. Agora, se eu não estou bem e um motoqueiro se atravessou na minha frente e eu fiquei com raiva, você acha mesmo que ele ficou com raiva do motoqueiro porque o motoqueiro se atravessou na frente dele? Ele é um motorista profissional. Ele sabe que isso vai acontecer. Ele sabe que o aumento do diesel vai acontecer. Ele sabe que ele não tem segurança na estrada. Ele sabe que as estradas são ruins. Por que ele está com raiva de uma coisa que ele sabe? Às vezes é a última gota, né? O que Exato, faltou para completar. É sobre isso que eu falo da raiva. E quando eu falo de propósito SEASE, para concluir, né, e te passar a palavra, o que a SEASE vem trazendo junto às empresas, junto às pessoas, né? O que é que nós, como SEASE, podemos fazer para minimizar, para esvaziar um pouquinho o teu balde, para que quando esta gota, que é inevitável você passar por uma estrada que não é legal, principalmente para o norte, o teu balde das emoções não estejam tão cheio a ponto de você jogar o caminhão, de você ter essa raiva que traz para o teu corpo físico também, né? Então, esse é o nosso papel, respondendo quando você fala da raiva, né? Então, a minha contribuição aqui é sobre isso. O que nós, em parceria com a Coopervesc, podemos fazer para você, quando chegar nesse momento, não estar tão cheio, né? Porque a raiva não vem do nada. Beatriz, aí para a gente encerrar, então, esse nosso podcast, aí, uma provocação, né? Empresários, né? O que ele pode fazer, né, para a empresa sobreviver além dele, né? Quer dizer, a gente vê vários empresários, pequenos, médios empresários,
que fazem toda a operação, fazem todo o negócio. E sem ele a empresa acaba, né? Teve um caso aí de um relato aí na verdade é um prestador de serviço, né? Que acabou falecendo, novo, um empresário, 40 e poucos anos, e a esposa tentou tocar um negócio com alguns caminhões ali, né? E não conseguiu, né? Então, o que ela teve que fazer? Teve que vender os caminhões e terminar a empresa, né? Então, o que a Ciase pode fazer rapidamente para a gente alertar, abrir os olhos desse empresário, o que ele precisa para que a empresa sobreviva a ele, né? Aí nós estamos falando muito aí, eu trabalho muito com a parte de mentoria na sucessão, né? Hoje são vários cenários, né? Você está trazendo um cenário, né, de um empresário, não que ele seja o centralizador, é porque a empresa dele, por opção, né, ele optou ser uma empresa pequena, então ele dá conta de 2, 3 caminhões ali, ele mesmo faz a viagem. Esse é um cenário que é mais um trabalho de mentoria para com ele, né? Você quer continuar assim? Ok, então vamos trabalhar com isso. Então a gente tem equipe especializada para isso, para ouvir esse empresário, entender é isso que ele quer para a vida dele, essa é a escolha, sem problema nenhum. Agora, a gente trabalha fortemente. Hoje ainda numa das reuniões eu falei, a gente vive 3 camadas dentro das empresas, que é o seu fundador, o seu sucessor, que tem uma velocidade muito grande, né? Ela tem uma velocidade, essa sucessão. E temos aqui uma outra camada que não tem tanta responsabilidade, né? Se a gente analisar dentro das empresas, tem isso. Então, Ney, sendo objetivo respondendo a tua pergunta, como que a Ciase faz isso? A Ciase respeita essas etapas, a Ciase respeita esses cenários, porque eu costumo dizer para cada empresário que me chama, qual é a tua dor hoje? Né? Para alguns, a dor vai ser o processo seletivo. Para outros, vai ser a liderança que ele não está sabendo lidar com a sua liderança. Para outros, vai ser eu não sei lidar com meus sucessores, eu não sei passar. Enquanto que o olhar da Ciase é muito fácil para nós identificar que o fundador, eles têm que estar hoje em 2026, olhando para a cultura da sua empresa, olhando para o propósito da sua empresa, né? O porquê ele tem uma empresa de transporte, né? Por que ele assumiu esse risco, dando velocidade, porque hoje nós estamos vivendo hoje a era da inteligência artificial. Se a gente não tiver os nossos sucessores com essa corrida, Ney, a gente precisa deles. Mas a gente precisa manter a cultura da empresa também. E a gente precisa dessa outra camada, que nada mais é a gente parar para ensinar. O que a Ciase faz aqui? A gente tem uma equipe que ensina o básico. O óbvio tem que ser dito. O simples é difícil de fazer, mas alguém tem que fazer. Então, a Ciase atua em todas essas camadas na pirâmide, porque nada mais é emoções diferentes. É o fundador com uma emoção de eu cresci, o que eu faço? Eu quero crescer, não sei como faço. Eu não quero crescer, mas o mercado está me empurrando. Tem muitos empresários que... Meu sonho era ter um caminhão, Beatriz, eu tenho 80. O que eu faço? Né? Então, existe várias emoções, né? E assim, eu acho que você deve de ter isso dentro da cooperativa, né? Empresários que são empurrados pelo mercado, ou eles saem fora ou eles crescem, né? Ninguém cresce. Primeiro eu vou organizar tudo para depois crescer. Não. Primeiro você cresce, depois você volta e organiza. É assim, né? E aí vem um turbilhão de emoções. Se eu estou fazendo certo, se eu não estou fazendo certo. Então, a gente pode olhar para tudo isso. Até anotei aqui para falar. Gente, é muito importante que os empresários, a própria Coopervesc, né? A gente, quando fala de ser humano,
Vou falar de 2 aqui. Nós temos o perfil extremamente comandante e eu tenho o perfil extremamente paizão. Então, como eu tenho 2 empresas, uma que é que atende o acidente e outra que previne o acidente, eu vou dar um exemplo, sempre nos treinamentos eu falo. Eu tenho lá um acidente com 15 mortes, mais 18 feridos, e eu mando o meu líder, que é extremamente paizão, para resolver o problema. O que tu acha que vai acontecer com esse líder? Ele vai sentar e chorar. Eu, como dona da empresa, eu tenho que ter a sabedoria de mandar o meu líder comandante, que vai chegar lá e vai dizer, chama a ambulância aqui, funerária ali, faz isso, faz isso, faz isso. O que acontece hoje no Brasil, que muitas vezes os empresários, os seus diretores daí de pequena a grande empresa, não têm tempo de olhar para isso. E acaba misturando. Então, quando a CIASE faz esse laudo de 100% das pessoas, a gente acaba meio que direcionando, ó, Ney, nós temos aqui o perfil tal, quando tiver essa situação tu chama o João, aqui tu chama a Maria. Então, a CIASE, ela faz essa, não é divisão, ao contrário, Direcionamento. esse diagnóstico talvez, ou traz esse espelho, vamos dizer assim, né? Porque são pessoas, né? Então, esse é um trabalho que a CIASE faz. Legal. É isso. Lilian, obrigado. Beatriz, obrigado. E aí fica um convite aí para o pessoal assistir o próximo episódio. Vamos estar falando aí sobre responsabilidade civil e criminal, né? Quer dizer, os acidentes e o que podem trazer as consequências aí para o dono do caminhão, para o motorista, para todos os envolvidos, né? Ney, só para concluir sobre, talvez alguns dos teus cooperados tenham dúvida, assim, como a CIASE pode ajudar eles na questão NR1? Um pequeno empresário com 3, 4 caminhões, vamos dizer assim. Quando a gente atua trazendo esse laudo psicossocial que a gente pode fazer online em todo o Brasil, isso já é o início, né? Claro que existem outras camadas, mas para que o teu cooperado saiba, eu tenho 2 funcionários, né? Eu tenho 2 caminhões. Eu preciso entrar, né, como a Lilian falou, sim. Mas como a CIASE atua? Liga para nós, a gente vai estar colocando uma equipe à disposição. Se começa pelo laudo psicossocial, mas daí a CIASE vai dizer que eu não estou apto a dirigir. Não é sobre isso, tá? Então, nós estamos prontos para atender do 1 ao infinito, né? Então, a gente tem isso em todo o Brasil muito bem estruturado. E para que o teu cooperado fique seguro, que não é nada demais, isso é uma lei que só foi, na verdade, atualizada, né, Lilian? Então, isso só foi atualizado, não é algo novo como as pessoas acham que é. Não é novo, ele só é atual. As pessoas só estão falando isso. E fiquem muito tranquilos em relação a isso. Assim, a CIASE está pronta para atender ele do jeitinho dele, assim, dentro da necessidade dele, do entendimento dele. Então, é mais simples do que as pessoas, de repente, acham que é. Na prática, requer essa presença da empresa e haverão muitas dúvidas de como conduzir isso, né? De como fazer isso. Então, é ensinar na prática toda essa empresa a lidar com tudo isso, porque os riscos existem, as situações acontecem, as emoções elas continuarão existindo, mas é um olhar para isso, né? E é um trabalho totalmente preventivo, porque quando a gente começa a olhar para isso, a gente evita que tenha as explosões, que depois a situação ela se complique, né? De todas as formas aí. Obrigado, Lilian. É isso. Obrigado, Beatriz. Fica o convite aí para o próximo podcast falando sobre responsabilidade civil, na parte de acidentes de trânsito, a parte civil, a parte criminal. Boa noite.